Eles voltaram ao Egito, mas dessa vez com Benjamim. O irmão mais novo, protegido por Jacó e desejado por José, agora está diante do governador. O reencontro é inevitável. O coração acelera, os olhos se enchem e o passado começa, finalmente, a ser transformado. A fome continuava sua marcha implacável sobre Canaã. O trigo que os filhos de Jacó trouxeram do Egito havia acabado e a realidade voltou a bater à porta com força. Mas dessa vez havia um preço mais alto. Para voltar e comprar mais alimento, seria necessário levar Benjamim, o filho mais novo, o mais protegido, o mais temido de perder. Jacó resistiu o quanto pôde. Seu coração já havia sido rasgado pela perda de José. Simeão estava preso, e agora pedir um Benjamim era como pedir que entregasse sua alma. Mas a fome não esperava, e foi Judá quem se levantou. Com voz firme e coração transformado, ele prometeu ao pai: eu serei responsável por ele. Se não o trouxer de volta, levarei essa culpa para sempre. Com o coração apertado, Jacó cede. Ele envia os irmãos com presentes, dinheiro dobrado e a bênção, ainda que temerosa, de um pai que mal consegue confiar de novo. E assim, os filhos partem rumo ao Egito, sem saber que o homem que os aguarda está prestes a viver um dos momentos mais intensos de sua vida. José, agora governador, vê seus irmãos chegando e junto deles, Benjamim, o irmão do mesmo ventre. O menino que ele não via desde os tempos de infância. Seu coração dispara, seu disfarce precisa continuar, mas por dentro, tudo já está prestes a desabar. Porque quando o plano de Deus alcança o coração, até o mais forte precisa chorar. Este episódio é mais do que um reencontro. É um retrato vivo de transformação, honra, reconciliação e propósito. Um almoço será servido, mas o que estará à mesa será muito mais do que pão e vinho. Será memória, será emoção, será perdão começando a nascer em silêncio. A escassez bate à porta mais uma vez. O trigo acabou, os animais estão fracos e os filhos de Jacó olham para ele com expectativa. Mas o velho patriarca hesita. Não é a fome que o impede, é o medo, porque para conseguir mais alimento, eles terão que retornar ao Egito e levar Benjamim. E Jacó sabe, no fundo da alma, que se esse filho não voltar, ele não suportará. A lembrança de José ainda sangra em sua memória. Ele nunca aceitou plenamente a ideia da morte do filho. Vivia com uma dor abafada, silenciosa, sem respostas. Agora, o destino parece repetir o trauma. Levar Benjamim ao mesmo Egito que tirou José seria como desafiar o próprio coração a quebrar novamente. Mas os dias passam, a fome piora, e então Judá se destaca entre os irmãos. Aquele que antes liderou a venda de José como escravo, agora fala com firmeza, mas com responsabilidade. Ele não apenas pede que o pai permita a ida de Benjamim, ele se oferece como fiador. A vida dele estará sobre mim. Eu o trarei de volta. E se não o trouxer, levarei essa culpa para sempre. A transformação de Judá não é pequena. Ele, que no passado contribuiu para o sofrimento da família, agora se posiciona como protetor. Não exige, não manipula, não mente, ele se coloca em risco. É um ato de honra, um gesto que começa a reescrever sua própria história. E Jacó, ao ver isso, começa a se dobrar. Com pesar, Jacó cede, mas antes prepara seus filhos para o reencontro. Ordena que levem os melhores presentes da terra: bálsamo, mel, resina, nozes, amêndoas. Também envia o dinheiro em dobro para devolverem o valor misteriosamente encontrado nos sacos da viagem anterior. Era o máximo que podia fazer para tentar aplacar qualquer suspeita ou ira do governante egípcio. E então, antes da despedida, ele libera Benjamim, aquele que guardava como último elo de Raquel, aquele que não queria perder.
e com voz trêmula, mas firme, diz: que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, e que ele liberte Simeão e permita que Benjamim volte com vocês. E se eu tiver de ficar sem filhos, que assim seja. É um momento de rendição, não apenas à fome, mas ao tempo, ao propósito, à soberania de Deus. Jacó não tem controle, ele sabe disso, e entrega o que tem de mais precioso. Seus filhos partem novamente, carregando alimentos, ofertas, e dessa vez, esperança. Porque algo no coração de Judá mudou, e o caminho para a reconciliação já começou a ser trilhado, passo a passo, palavra por palavra. A viagem até o Egito é silenciosa. Nenhum dos irmãos fala muito, cada um está preso em seus próprios pensamentos. Entre o medo do reencontro, a tensão por Benjamim e a incerteza sobre o governador egípcio. Quando chegam à terra dos faraós, o palácio se ergue imponente diante deles. Mas o que mais pesa não são os muros, é o passado. José os vê, de longe. Ele observa enquanto os irmãos se aproximam e entre eles está Benjamim. O coração de José dispara. A emoção sobe como uma onda difícil de conter, mas ele precisa manter o disfarce. Ainda não é o momento de se revelar. Ainda há testes a serem feitos, lições a serem ensinadas e uma história que Deus ainda está escrevendo. Sem dar explicações, José ordena a seu mordomo: leve esses homens à minha casa, prepare um almoço, eles comerão comigo ao meio-dia. Os irmãos não entendem, sentem o coração gelar. Ser convidados à casa do governador parecia mais uma armadilha do que uma honra. O medo se instala. E logo pensam no dinheiro devolvido da viagem anterior. Eles se aproximam do mordomo e tentam se explicar. Com honestidade, contam que encontraram o dinheiro nos sacos, mas que trouxeram tudo de volta, em dobro. Dizem que não sabem como aquilo aconteceu, que não são ladrões. Estão claramente apavorados, mas a resposta do mordomo os surpreende. Fiquem tranquilos, não tenham medo. Foi o Deus de vocês e o Deus de seu pai que colocou esse tesouro em seus sacos. Aquelas palavras soam como alívio, mas também como mistério, como aquele egípcio sabia do Deus de seus pais. Como podia falar com tanta paz? Antes que pudessem entender, são levados até Simeão. Ele está livre, vivo. O reencontro é breve, mas suficiente para trazer um sopro de esperança. Enquanto isso, José prepara o banquete. Mas em seu interior, a emoção começa a se acumular. O reencontro com Benjamim se aproxima e ele sabe que seu coração não vai suportar manter-se firme por muito tempo. Ainda assim, ele segue o plano. Tudo está se movendo e Deus está usando até o silêncio para curar. Os irmãos, ainda desconfiados, são lavados, recebem água, alimento para os animais e são tratados com honra. A tensão começa a se desfazer, mas a surpresa ainda está por vir. Um almoço está sendo preparado, mas o que será servido naquela mesa vai além da comida. Vai trazer à tona memórias, emoções e uma reconciliação que já começou a nascer. O momento chegou, os irmãos de José estão reunidos, o banquete está prestes a ser servido e entre eles está Benjamim. O menino que José deixou ainda criança, o irmão mais novo, o único filho de Raquel além dele. José caminha em direção a eles, firme por fora, mas desmoronando por dentro. Ele olha nos olhos de Benjamim. Vê ali o reflexo do passado, vê o rosto da mãe, vê o tempo perdido, mas precisa conter a avalanche de sentimentos. Como governador do Egito, ele ainda não pode se revelar. Sua voz precisa ser forte, seu semblante neutro, mas por dentro, tudo já se partiu. Ele pergunta: é este o irmão mais novo de quem me falaram? E sem conter o carinho, declara: Deus tenha misericórdia de ti, meu filho. A bênção é sincera, intensa e cheia de afeto.
José não está apenas cumprindo um papel, ele está tocando a promessa. Está tocando o que um dia pensou ter perdido para sempre. Logo após abençoar Benjamim, José sente o coração transbordar. Ele não consegue mais segurar. As lágrimas chegam, o peito aperta, a saudade se transforma em dor física e ele se retira. Sai às pressas, vai para sua câmara privada e ali, sozinho, chora. Chora como um filho, como um irmão, como um homem que esperou demais por esse instante. Não é apenas emoção, é cura. São anos de silêncio, de saudade, de perguntas não respondidas. É o alívio de ver que Benjamim está vivo, bem crescido. É a mistura de gratidão e lamento, porque Deus preservou, mas os anos passaram, e nada pode apagar o tempo que foi perdido. Depois de chorar, José se lava, respira fundo, seca os olhos. Ele se recompõe. Ainda não é o momento de se revelar. Ainda há lições a serem ensinadas, ainda há feridas a serem tratadas, e com o semblante renovado, volta à sala do banquete. Os irmãos não fazem ideia do que acabou de acontecer, mas o céu inteiro testemunhou. Naquele choro secreto, algo foi liberado. A muralha do passado começou a ruir. José não era mais apenas governador. Era irmão, era filho, era memória viva da promessa de Deus. E agora, mais do que nunca, estava pronto para seguir, não apenas com o plano, mas com o perdão que já germinava dentro dele. José retorna do choro, o rosto lavado, o coração ainda pulsando forte. Mas agora é hora do próximo passo. Ele se senta à mesa como governador, mas com os sentimentos de um irmão que presencia, pela primeira vez em anos, sua família quase inteira reunida diante dele. Os irmãos são orientados a se sentarem, mas algo os intriga. Cada um deles é colocado em ordem exata de nascimento, do mais velho ao mais novo. Olham uns para os outros perplexos. Como aquele homem, um governador egípcio, saberia a ordem correta? Seria coincidência? Intuição? Ou algo mais? Sem entender, eles se ajeitam. Do outro lado da sala, os egípcios também se sentam, separados dos hebreus, como era costume na cultura egípcia. José se senta sozinho, respeitando seu alto cargo. Mas o que se desenha diante deles não é apenas um almoço, é um ensaio do que o céu estava prestes a realizar. A comida chega, o vinho é servido, os pratos são distribuídos, tudo parece cerimonial, até que algo acontece. Quando a porção de Benjamim chega à mesa, todos percebem. É 5 vezes maior do que a dos outros irmãos. Um gesto simbólico, uma semente silenciosa plantada por José. Ninguém comenta, mas todos notam. O tratamento especial para Benjamim talvez tenha feito alguns olharem de lado. Afinal, foi justamente esse tipo de favoritismo que provocou tanto ciúme no passado. Mas agora, os irmãos permanecem em silêncio. Comem, bebem, sorriem. A inveja já não parece ter o mesmo espaço. José, em silêncio, observa tudo. Cada reação, cada olhar, cada ausência de reclamação. Está testando os corações. Quer saber se os irmãos mudaram. Quer ver se eles ainda se incomodam com o privilégio dado a um dos seus. Porque para que haja reconciliação verdadeira, é preciso ter certeza de que os erros antigos não se repetirão. A refeição segue tranquila. Há risos contidos, olhares carregados de mistério e uma atmosfera que mistura honra, respeito e algo que os irmãos não conseguem nomear. Eles não sabem, mas estão diante do homem que mais feriram e que agora os alimenta. Porque o perdão às vezes começa com pão partido à mesa e não com palavras. O almoço continua. Mas aquela mesa, o alimento que realmente está sendo servido é invisível. Cada gesto de José, cada palavra contida, cada silêncio, tudo carrega peso. Porque aquela não era apenas uma refeição para matar a fome.
Era um cenário divinamente preparado para sondar corações e curar feridas. Os irmãos comem, relaxam. O medo inicial parece ter diminuído, mas eles ainda não sabem quem está diante deles. E José, mesmo com o coração explodindo de emoções, mantém o disfarce. Ainda não é hora. Ainda há lições a serem concluídas. Ainda há um último teste que revelará de vez o que há dentro de cada um. A porção multiplicada para Benjamim não foi por acaso. José queria ver como reagiriam diante do favoritismo que anos antes os levou a vender o próprio irmão. Mas dessa vez, nenhum olhar invejoso, nenhuma crítica, nenhuma revolta. Apenas aceitação. Um sinal de que algo estava, enfim, diferente. Mais do que isso, José observa Judá. Aquele que um dia liderou a venda dele como escravo, agora é quem se levanta como líder. O Judá que se ofereceu como garantia por Benjamim não é o mesmo homem que rasgou as vestes de José anos atrás. Ele amadureceu, mudou, e José percebe, sente, espera. Naquele banquete, há algo sendo servido além dos pratos. Há reconciliação sendo preparada no fogo lento do tempo de Deus. Há perdão em gestos silenciosos. Há cura sem palavras. Porque, às vezes, os maiores milagres acontecem sem que ninguém perceba. Mas quando olhamos para trás, tudo faz sentido. José ainda não se revela, mas tudo dentro dele já clama por isso. O reencontro com Benjamim, o comportamento dos irmãos, a promessa de Judá, o silêncio de todos, tudo aponta para o fim de um ciclo. Mas ele precisa ter certeza, porque o próximo passo não será apenas uma revelação, será um rompimento, um choro público, um abraço que demorou demais para acontecer. E assim termina o almoço. Mas o que foi colocado sobre a mesa continuará ecoando no coração de cada um. Deus está no controle. O passado está sendo curado. E o plano da reconciliação está prestes a chegar ao seu ponto mais alto. O perdão já foi servido. Agora, falta apenas o nome ser revelado. O reencontro entre José e Benjamim marcou o início de algo profundo. Um coração que havia sofrido calado por tantos anos agora se enchia de emoção ao ver que Deus havia preservado o que parecia perdido. A dor do passado, os anos de silêncio e a saudade guardada no peito começaram a dar lugar a algo novo. Esperança. À mesa, José serviu mais do que alimento. Ele serviu misericórdia, paciência e graça. Sem se revelar, ele cuidou dos irmãos que um dia o feriram. E aos poucos, os corações deles começaram a responder. A culpa cedeu espaço ao arrependimento. O medo deu lugar à entrega. A distância foi se encurtando. Ainda havia um teste pela frente. Ainda havia uma revelação a ser feita. Mas algo já estava claro. Deus havia conduzido cada passo dessa jornada. O reencontro foi divinamente preparado. E o perdão estava mais próximo do que nunca. Se esse reencontro entre José e Benjamim tocou o seu coração, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa acreditar que Deus ainda reconcilia famílias. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos capítulos vão revelar como o perdão pode transformar até as histórias mais quebradas em algo cheio de propósito.